E agora a previsão do tempo para toda a região sudeste com Mayra de Jaimo. A frente fria que mudou o tempo em áreas da região sudeste já vai se afastar para alto mar nesta terça-feira. Mas a circulação dos ventos mantém o céu com muitas nuvens em áreas do leste de São Paulo e do Grande Rio, com chuva de fraca a moderada intensidade ao longo do dia. Principalmente nas áreas litorâneas, podem ocorrer transtornos relacionados à chuva. As nuvens também aumentam em áreas do interior de São Paulo, incluindo a região de Bauru, Sorocaba, Campinas, áreas aqui do leste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro. O sol aparece rapidamente e pode chover a qualquer hora. A partir da tarde, a chuva chega em áreas entre o oeste de São Paulo e o sul do Espírito Santo. E em Belo Horizonte também tem possibilidade de chuva, mas bem rápida e no período da noite. As áreas claras do mapa continuam com tempo bem firme nesta terça-feira. Nos próximos dias, em São Paulo, a temperatura não deve variar muito e a máxima fica em torno de 20 graus. Vai ser uma semana de temperatura bem amena na capital paulista. No Rio de Janeiro, a temperatura só volta a subir a partir de sexta-feira e no sábado faz até um pouco de calor com 27 graus de máxima. E em Vitória, a temperatura começa a diminuir já lá para quarta, quinta-feira e termina aí bem amena também em quase todas as capitais do Sudeste, exceto Belo Horizonte. Essa frente fria e uma outra que chega nessa semana ainda vão conseguir deixar as temperaturas mais baixas. Em Montes Claros, a temperatura deve variar entre 17 e 34 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil começam a pagar o PIS/PASEP a partir de hoje. Confira mais detalhes com o repórter Maurício Nunes. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 começa a receber hoje, no dia 19, as cotas do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP. A Caixa Econômica Federal, que administra o PIS, e o Banco do Brasil, que administra o PASEP, começam a depositar o dinheiro nas contas dos correntistas das duas instituições. Os demais cotistas poderão fazer os resgates conforme o calendário divulgado pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Segundo a medida provisória MP 889 de 2019, os recursos do fundo ficarão disponíveis para todos os cotistas sem limite de idade. Diferentemente dos saques anteriores, agora não há prazo final para a retirada do dinheiro. Quem tem direito ao PIS? Correntistas de todas as idades começam a sacar a partir de hoje, dia 19. Não correntistas a partir de 60 anos, no dia 26/8. E não correntistas até 59 anos, a partir do dia 2 de setembro. No caso do PASEP, que é administrado pelo Banco do Brasil, estão disponíveis para saques 4,5 bilhões, pertencentes a 1,552 milhões de cotistas. Cerca de 30 mil participantes receberão automaticamente o dinheiro hoje. O PASEP atende a servidores públicos militares e trabalhadores de empresas estatais. Os cotistas, clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até 5 mil, poderão transferir o saldo da cota por meio de transferência eletrônica de documento, o TED, sem nenhum custo a partir do dia 20 de agosto. A opção de transferência oferecida pelo Banco do Brasil pode ser feita através do site www.bb.com/PASEP. Maurício Nunes para o Jornal Gazeta Norte Mineira. E agora as principais notícias de segurança pública da nossa região. 3 acidentes foram provocados por derramamento de óleo na BR-365 em Montes Claros e deixaram 9 pessoas feridas. No primeiro acidente, um carro escorregou, saiu da pista e capotou em uma ribanceira com cerca de 8 metros. 3 pessoas viajavam no veículo e foram socorridas pelos bombeiros e SAMU. Pouco depois do primeiro acidente, outro carro também escorregou na pista, capotou 2 vezes e caiu em uma ribanceira com 4 metros. 4 pessoas que estavam no veículo conseguiram sair sozinhas. O último acidente envolveu um motociclista. Segundo os bombeiros, ele derrapou e caiu na pista. O motociclista de 24 anos e o garupa de 31 sofreram escoriações. O piloto foi encaminhado ao hospital. Depois de resgatar as vítimas, outra viatura dos bombeiros foi ao local e jogou serragem na pista, para eliminar o risco de novas derrapagens.
Em Montes Claros, um homem de 37 anos foi preso com anabolizantes e drogas sintéticas. A abordagem foi feita no bairro Cidade Nova, depois que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar levantou informações de que ele estaria trazendo drogas de Belo Horizonte semanalmente, usando ônibus de transporte alternativo. Os entorpecentes seriam vendidos em festas na cidade. Com o homem foram apreendidos 114 comprimidos de êxtase, uma porção de cocaína, 112 vidros de lança-perfume, 6 caixas de anabolizante, 75 adesivos de LSD, além de outros medicamentos. O material apreendido estava dentro de uma sacola armazenada em uma caixa de papelão. O homem foi levado para a delegacia junto com o material apreendido. Na MGC 122, perto de Capitão Enéas, um homem de 53 anos ficou ferido depois que o caminhão que ele dirigia tombou. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção do veículo. O caminhão, com placa de contagem, transportava carvão. O homem que viajava sozinho ficou preso às ferragens pelas pernas. Ele estava consciente no momento do resgate. Após ser retirado do veículo, ele foi levado para um hospital de Capitão Enéas. E uma idosa de 66 anos foi assassinada no bairro Santa Rita, em Montes Claros, nesta segunda-feira. Nessa segunda-feira, uma idosa de 66 anos foi encontrada morta em uma casa no bairro Santa Rita 1, em Montes Claros. O principal suspeito do crime é Marcos Guaribano, de 37 anos, que estaria trabalhando no imóvel. De acordo com as informações da Polícia Militar, Elvira Catarucci Albertini saiu de casa pela manhã para verificar o andamento de uma obra em um dos seus imóveis. O pintor, que trabalhava no local, havia sido contratado pela antiga inquilina. Após notar a demora da mãe, um filho de Elvira foi até a obra. Ele encontrou o corpo da mãe envolvida em panos e sacos plásticos dentro de um dos quartos do imóvel. Ao fazer um levantamento das imagens de câmera de segurança no local, a polícia flagrou o pintor contratado saindo da residência da idosa com o carro dela. Buscas foram realizadas e os policiais encontraram o chip do celular da vítima com uma moradora de rua. Ela contou que teve relações sexuais com o suspeito em um motel, que recebeu o aparelho como pagamento. Ela disse ainda que eles teriam permanecido juntos até por volta das 21 horas. O automóvel da idosa foi recuperado e o seu corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já na manhã desta terça-feira, o suspeito foi identificado e preso em Francisco Sá. Elvira Catarucci começou a trabalhar na escola Dom Aristides Porto em 1992 como professora de educação física. Ela assumiu a direção do colégio em 2000 e ficou até 2004. Atuou ainda como vice-diretora antes de se aposentar em 2014. A escola decretou luto pela morte de Elvira. Agora há pouco aconteceu uma coletiva de imprensa para a apresentação do principal suspeito. Todos os detalhes você confere na segunda edição, a partir das 18h45. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.